Tô de microfone porque eu esqueci o meu microfone. Então aí vai sair nas caixas. Aí só. Eu sei. É só nas mesas. Porque eu esqueci meu microfone lá em casa. Cabeça. Aí eu tô pegando da mesa ali. Por isso que eu vou ficar com esse microfone na mão. Mas amém? Vamos começar o nosso estudo mais uma vez? André, você que foi o último, sinto muito. O último sempre ora. Amém. Amém, gente? Nós iremos continuar nossa terceira. Cadê esse coisa? Ela falou que ia vir, hein? Ela colocou até na agenda, eu vou vir. Depois eu vou brigar. Vamos continuar nossa terceira igreja. Hoje nós veremos as testemunhas de Jeová. A primeira foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a segunda foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são popularmente conhecidos como os mormons, mas como nós vimos na primeira aula, eles não gostam que se chamam de mormons. Então, em respeito a eles, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou SUD, ou SUD, porque Santos dos Últimos Dias, para eles nos faz tanta diferença. Mas agora, nós iremos estudar a terceira igreja, a Testemunha de Jeová. Provavelmente você conhece essa igreja por causa do bom trabalho evangelístico que eles fazem. Então, acho que todo mundo aqui, uma vez na vida, já recebeu um testemunho de Jeová, domingo, 8 horas da manhã, batendo nas portas. Opa, de casa, quer ouvir a palavra do Senhor? Ou você vai no centro, dependendo da região que você mora, tem sempre um grupinho com uns carrinhos cheios de revista entregando. Não sei se você já viu. No centro tem direto ali, na Praça 7 ali na Afonso Pena ali. Tem vários, não sei se vocês viram, sempre 3, 4 pessoas lá paradas entregando umas revistas. Ou entregando ou esperando você receber. E só lembrando, para deixar de prática, que aqui nosso intuito com esse estudo não é atacar, não é humilhar, não é ofender nenhuma religião. Nós estamos aqui apenas para fins apologéticos, apenas para ver o que essa igreja crê, se está de acordo com a nossa visão, cosmovisão bíblica ou não. Então, aqui o Brasil é um país livre, país laico, então eu não quero, ou melhor, nós não queremos ofender ou atacar, é apenas para ver a fins apologéticos. Apologética vem do defesa, defender a nossa fé. Então, testemunha de Jeová. Sempre, para quem está, irmã Isabel e o Luiz que está pela primeira vez, eu sempre gosto de contar um pouco da história da igreja, para depois a gente entrar nas doutrinas. Aí eu conto rapidamente a história dessa igreja, como surgiu, onde surgiu, aí depois a gente vai conversando sobre algumas doutrinas que essa igreja prega que, na nossa visão, é completamente errada. Então, quem fundou o Testemunho de Jeová, eles falam que é Cristo. Mas, para um palavreado mais palpável, eu vou falar fundou, mas eles acreditam que é Cristo. O Charles Taze Russell, que eu vou falar o nome daqui a pouco, ele só organizou as doutrinas, mas o fundador do Testemunho de Jeová é Charles Taze Russell, que nasceu dia 16 de fevereiro de 1852 nos Estados Unidos. Ele e sua família sempre foram presbiterianos, então ele cresceu numa igreja presbiteriana. E ao longo da sua caminhada estudando a Bíblia, algumas coisas, algumas doutrinas da igreja, ele via não fazia muito sentido para ele. Ele não conseguia entender
o sentido, o porquê aquilo. Principalmente quando se tratava de questões escatológicas, do inferno. Ele ardia no coração dele, gente, como um Deus tão bom, tão amado, que a própria Bíblia fala que ele é amor, como pode mandar esse Deus que é amor, mandar as pessoas para o inferno eterno? Para ele, na cabeça dele, não fazia lógica isso. Então, mesmo eu estudando, sempre eu ia nesse conflito. Até que, quando ele foi mais velho, eu fui esfriando, ao ponto de ficar meio sem rumo. Mas ele nunca perdeu a fé, ele sempre continuou na igreja, até que, aos 27 anos, ele escuta um pastor adventista chamado Jonas Wendell, onde essa pregação desse pastor reacendeu a sua fé. Então, igual nós vimos semana passada, eu já adiantei, que a fé adventista é muito semelhante, a alguns aspectos, à fé dos testemunhos de Jeová, por causa justamente dessa mistura, dessa inspiração, influência que o adventismo teve na testemunho de Jeová. Por isso que, quando eu comecei, eu falei assim, vou dar a igreja dos Mormons, depois a igreja dos testemunhos de Jeová. Mas aí estudando, eu falei, gente, melhor dar adventista primeiro, para depois, para não ficar muito... Então, muito inspirado, influenciado pelos testemunhos de Jeová, começou essa influência no adventismo. Ele recomeçou a estudar a Bíblia. Não é à toa que um ano depois, em 1870, ele funda o que nós chamamos de Estudantes da Bíblia. O que era isso? Era um grupo de pessoas que estudavam a Bíblia. Né? Então, ele sempre estudava a Bíblia. Então, ele juntava os amigos dele para estudar a Bíblia. Em 79, ele cria uma revista chamada Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, que anos depois virou o que nós chamamos dessa revista aqui, ó, Sentinela. Eu tenho duas aqui, eu vou passar aqui, quem quiser dar uma olhada rapidamente, pode abrir aqui. O que essa revista faz? Essa revista tem um caráter, pode até abrir, esqueci de abrir, tem um caráter doutrinário. Então, todas as doutrinas, tudo que é ensinado por essa igreja está escrito nessa revista aí. Então, desde 1879, que essa revista está em circulação. E em 81, ele cria a Torre de Vigia. O que é a Torre de Vigia? É onde é o centro administrativo das Testemunhas de Jeová. É como se fosse a liderança máxima dessa igreja. Então, os Testemunhos de Jeová é governado por um corpo governante que fica na Torre de Vigia. Parece até Marvel, né? De si, a Torre de Vigia dos heróis, mas não tem nada a ver, não. Mas, com passando os anos, em 1916, para ser mais exato, dia 31 de outubro, ele morre. E passa, com 64 anos, e passa a liderança para Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, ou, para ser mais claro, é muito debatido essa passagem de bastão. Uns falam que foi de forma honesta, justa, e outros falam que o Joseph Rutherford meio que deu um golpe e assumiu de forma arbitrária. Mas, independente disso, ele assume a presidência dessa igreja e organiza algumas doutrinas, faz um negócio e funda essa aqui, ó. Começa a lançar essa aqui, ó. Despertai. E enquanto só tem uma, mas se quiser passar também, abrir. Enquanto a primeira tinha um caráter mais doutrinário, ensinar, essa tinha mais um caráter de ensinar a palavra cristã no dia a dia em geral. Qual que é a relação que o cristão tem com tal assunto? É o dia a dia do cristão. Então, tinha esse caráter de ensinar como o cristão passava, reagia com algumas situações do dia a dia. Então, ele funda essa revista, cria essa revista,
E em 1931, os estudantes da Bíblia passam a chamar testemunhas de Jeová. Então, somente em 1931 que o testemunho de Jeová toma esse nome que nós conhecemos hoje em dia. Hoje em dia, as testemunhas de Jeová têm mais de 9 milhões de adeptos por todo o mundo. Só no Brasil, são 926.480 evangelizadores. O que é isso? Evangelizadores são todos aqueles que ficam nas praças, que vão de casa em casa, batendo nas portas. Só no Brasil são 926. Alguns cálculos calculam que, como não são todos, então são cerca de 1.100.000 e 1.200.000 pessoas que defendem, que propagam a fé do testemunho de Jeová no Brasil. Não, sim, você vai ver que desde o começo. Para você ter ideia, todas as doutrinas que eu vou falar já é defendida desde o começo. Não foi uma coisa, vou começar a partir de agora. Sempre foi, sempre do início, existem essas doutrinas. Então, a gente vai ver aqui que ao longo do tempo muitas doutrinas mudaram. Então, o que é certo para eles hoje, amanhã pode mudar. Então, eu não sei te falar se foi com a mesma regra, porque ao longo do tempo sempre mudou. A gente vai ver daqui a pouco algumas questões sobre isso, mas que ao longo do tempo mudaram algumas doutrinas, mudaram algumas interpretações do texto bíblico. Mas o grosso, o caldo mesmo, sempre foi o mesmo. Amém? Até aqui, entendeu o panorama geral de como foi criado? A primeira doutrina que eu queria conversar com vocês querem que eu ligue o ar-condicionado? Tranquilo. A primeira doutrina que na nossa visão está errada, está relacionado à Escritura. Aí você pode pensar, gente, será que a Escritura, será que eles usam outro livro além da Bíblia? Como, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que usa o livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor? Não, eles só usam. Mas então você deve estar perguntando, talvez é porque tem mais livros na Bíblia. Será que tem, igual a Igreja Católica, que tem 73 livros, ou a Igreja Ortodoxa tem 76, ou a Etíope que tem 81? Também não. Para eles só tem 66 livros. Nós temos 7 a menos. Eles têm 7 a mais. Então, isso tem muito a ver com o cânon judaico. Todos esses 7 livros estão relacionados ao cânon judaico. O que é? O Antigo Testamento. Então, o judeu ortodoxo vai falar que tem 24 livros, ou 22, mas não os mesmos. Nós, protestantes, acreditamos que tem 39. Mas você falou isso? Sim, mas alguns livros que nós separamos, por exemplo, 1º e 2º Samuel, para eles é um só. A palavra, o conteúdo é o mesmo da Bíblia protestante com a Bíblia judaica, com a Bíblia hebraica. Então, o que está escrito na Bíblia hebraica está escrito na Bíblia protestante. Na Bíblia católica, existem 7 livros a mais. 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite, e mais 2 que eu fugi o nome agora. Mas são esses 7 livros a mais que a Bíblia faz. Por quê? Para eles, no entendimento deles, esses escritos a mais estavam adicionados no que chamamos de Septuaginta. O que é isso? É uma tradução feita por volta do 3º século antes de Cristo, do hebraico para o grego. Não, antes de Cristo. A Septuaginta é antes de Cristo. Foi antes. É cerca do 2º, 3º século antes de Cristo. Então,
Sabe por quê? Porque vai narrar a história dos Macabeus. E Macabeus passa antes, nesse período intertestamentário, que é entre o Antigo Testamento e o Novo. Só para... Você sabe, não sei se você sabe, mas entre Malaquias, que é o último livro da Bíblia protestante, da Bíblia cristã, para Mateus, essa página em branco aqui, se passam 400 anos. Não foi um dia para o outro, não. Mas passou por volta de 400 anos. E esse anos nós chamamos de ano de silêncio. Por quê? Deus não manifestou em nenhum profeta. Lógico, Deus continuava agindo, Deus continuava ajudando, Deus não parou de ajudar, não. Agir, não. Mas o que acontece? Deus não mandou mais nenhum profeta nesse período. Então, o profeta Malaquias foi o último profeta. Antes da vinda de Cristo. Aí primeiro veio João Batista primeiro. Antes de João Batista. Tá, né? João Batista é o último profeta vivo, digamos assim. E esses 7 livros a mais estão nessa Septuaginta. O que é Septuaginta? São livros que traduzidos do hebraico para o grego. Então, é o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E nesses livros, além dos livros da Bíblia, existiam esses livros. Não é à toa que a Bíblia etíope são 81 livros. A Bíblia ortodoxa são 76 livros. Nós, protestantes, sempre seguimos o cânon judaico. E desde o século III, século IV, nunca houve um concílio certo colocando esses livros são certos. Na verdade, foi ao longo do tempo que a igreja foi recebendo os livros e falando, esse é canônico e esse não é canônico. Mas nunca teve uma lista. Esses livros são canônicos. 2 pontos. Somente em acho que Concílio de Trento, acho que é 1554. Se não me engano, acho que é 1554. Pesquisa aí, Concílio de Trento. Eu acho que é 1554. Concílio de Trento. Se não me engano, é 54. Que fosse a forma que eles começaram a adicionar de forma legal, digamos assim, esses 7 livros. 63? 54. Está no meio termo. Enfim, mas entendeu, né? Entendeu essa questão? Porque essa separação. Então, para eles creem que nós removemos livros. Para nós, dizemos que nós adicionaram livros. Mas isso, quando a gente for ver o catolicismo, eu vou explicar mais com calma. O catolicismo é o último. Mas, vamos lá. Então, a Bíblia, eles usam somente a Bíblia. Vocês perguntaram, vocês são só a Escritura? Não só a Escritura. Mas, você só tem 66 livros? Somente 66 livros. Então, por que vocês... Porque eles têm uma Bíblia, estão falando mal da Bíblia que eles... Por causa da versão que eles usam. Eu tenho essas 2 versões aqui, ó. Essa aqui é a mais antiga e essa aqui é a mais nova. O que muda uma para a outra? Só o linguajar que está mais entre ato novo. Mas a doutrina é a mesma. Essa aqui, eu paguei. Se você quiser dar uma olhada ali, pode pegar. No Novo Mundo? Não falei, eu apresentei. Tradução do Novo Mundo. É a Bíblia oficial do Testemunho de Jeová. Rapidamente, essa Bíblia foi lançada em 1961. Começou o processo de tradução em 1947. Tem coisas que mudam, a gente vai ver daqui a pouco. Que muda completamente o sentido do texto.
Então, em 61, eles traduzem do hebraico e do grego para o inglês, e do inglês começa a traduzir para as outras línguas. A primeira versão brasileira foi em 1967. E o primeiro erro que tem nessa Bíblia mas porque Revelation Book, né? Apocalipse é revelação em grego. O comitê, porque qual que é a importância da gente saber um comitê bíblico? Por quê? Para, primeiro, transparência e credibilidade. Eles, quando traduziram, não falaram quem traduziu. Então pode ser o maior erudito do grego e hebraico, ou pode ser também o maior, o seu João da esquina do bar da esquina, que traduziu de qualquer jeito. E toda a Bíblia, que de preza é importante, faz um trabalho sério, sempre divulga o seu comitê. Por quê? Primeiro, credibilidade, para saber quem está traduzindo, se não é um Zé Ninguém que está traduzindo, é a palavra de Deus. E também transparência, para não ter, esqueci o termo aqui, não ter interpretações tendenciosas, no sentido assim, se for, imagina que você é só presbiteriano que traduz a Bíblia. Lógico que eles vão puxar sardinha para, exatamente, lógico que eles vão puxar sardinha para a doutrina calvinista. É só o pessoal da Assembleia de Deus. São mais arminianos, então eles vão puxar mais a sardinha para o lado arminiano da situação. Então tem essa multidiversidade de tradutores, de cristãos, de várias denominações, facilitam e neutraliza e fideliza melhor o texto. Eu só pegar um exemplo da NVI, o coordenador geral foi o Luiz Saião, vocês conhecem ele. O Luiz Saião é um baita mestre. No mesmo NVI, teve um pastor da Assembleia de Deus, teve outro da Presbiteriana. Então, houve essa gama de traduções, de tradutores, de várias denominações, para justamente o texto funcionar de forma para todas as igrejas. Agora, eu queria falar questões sobre traduções tendenciosas, por causa do tempo. Quando você lê uma Bíblia, essa Bíblia tem algumas traduções que afetam, traduziram de forma para defender a doutrina dele, mas não ferem a doutrina, não ferem o que é certo. O melhor exemplo disso é a questão do Jeová. Toda Bíblia, ou 99%, quando tem Senhor com letra maiúscula, aqui já falou isso um monte de vezes, que remete no original o tetragrama sagrado, Ruth, B, Vá, D, que traduzindo em português, fica YHWH. O que é esse tetragrama? É o nome de Deus. Quando Moisés perguntou, eu vou em nome de quem? Aí no original está lá, quando Deus você vai no Ruth, B, Vá, D. E só que ao longo foi perdendo a pronúncia original. Então, uns vão falar que é Yahvé, outros vão falar que é Jeová, outros vão falar que é Yahweh, isso vão falar que é Uau, outros vão falar que é Uau e sei lá. Aí cada um vai inventando uma forma de falar. Mas só que o verdadeiro motivo, a verdadeira pronúncia, nós perdemos ao longo do tempo. Mas na Bíblia deles, quem está a Bíblia? Irmã Isabel, não pode ficar problema. Se você pegar, se você abrir, sempre está escrito Senhor, está escrito lá Jeová. Mas isso, concorda comigo, que não interfere em nada. Quando eles colocavam o Jeová para eles é o nosso Senhor. Então, se você quiser abrir, abre aí em Gênesis, nessa Bíblia aí, sem pegar o óculos. Né? Se você pegar Gênesis
É, por quê? Porque não. E na cabeça deles, a palavra certa é Jeová. Então, por isso que eles colocam Jeová. É, óbvio, mas aquele negócio, a gente não sabe a pronúncia. Então, pode ser Jeová, pode ser Yahvé, pode ser Uau. Então, para não ter muito perigo, os próprios copistas antes colocavam Adonai, que significa Senhor. Então, onde está Adonai, ou Senhor, qualquer Bíblia, Senhor com letra maiúscula, no original estava escrito Adonai, e no original do original estava escrito o tetragrama sagrado. Porque com medo de levar a palavra de Deus, falar o nome de Deus em vão, eles trocaram, fizeram essa versão. Mas chama de Jeová, chama de Senhor, chama de Deus, isso não, de fato, cai no pecado que eles pensam que é de levar o nome de Deus em vão. Porque nós não sabemos o nome verdadeiro de Deus. Deus é título, Senhor é título. Mas na cabeça, na cabeça do copista, não sabendo o nome deles, eles colocaram Adonai justamente para não levar o nome de Deus em vão. Copistas de antigamente, lá, primeiro, segundo, terceiro. Então, e a gente só voltou traduzindo conforme esse traduziu. Senhor, Adonai, Senhor. Mas, só para vocês terem ideia, a palavra Adonai está escrita mais de 7.000 vezes nessa tradução. Até no Novo Testamento, eles usam Jeová. Mas isso não tem muito a ver se é Jeová, se é Yahvé. Isso não tem muita questão sobre isso. Isso é mais uma forma de entender. Se na Bíblia, se eu quiser colocar na Bíblia, Yahvé, igual tem algumas, a King James, se não me engano, é Yahvé, a Bíblia de Jerusalém também é Yahvé, algumas Bíblias colocam Yahvé, outros colocam Senhor, outros colocam Jeová. Então não faz tanta diferença. Faz. Não, levando o nome. Não. Mas para eles, mas o pior é o segundo aqui, ó. Para eles, Jesus não morreu em uma cruz. Eu queria que alguém abrisse para mim em Mateus 27, 22 e lesse para mim. Eu queria que hoje fosse um estudo bem para a gente ler bastante. Eu queria que vocês lessem na sua versão e eu vou ler na versão. Se quiser me acompanhar também, ou se quiser ler na versão que você gosta, não, você sabe. Isso. Crucificado. Olha essa versão. Pilatos lhe disse: o que então devo fazer com Jesus, o chamado Cristo? Todos disseram, para estaca com ele. Então, para eles, estaca. Para eles, Jesus não morreu numa cruz, mas sim numa estaca. E por que isso? Porque a palavra original para cruz é estauros. Estauros pode ser traduzida tanto para estaca quanto para cruz. Mas só, então, se só fosse isso, ficaria diferente. Mas sem estudar arqueologicamente, outras fontes mostram que Jesus morreu em uma cruz. Mas você sabe o porquê? Eles têm uma explicação porque eles mudaram isso. Alguém quer chutar? Por que mudaram a cruz para a estaca? Que na crença dele, Jesus morreu assim, ó, é um pau. As mãos juntas e num pau só.
isso é um simbolismo, né? Isso é mais um simbolismo. Não é significado por causa da cruz que teve esse. Isso é mais um simbolismo. Mas para eles, quando nós falamos que Jesus morreu na cruz, nós estamos cometendo idolatria. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós estamos adorando a cruz de Cristo. Então, para não idolatrar a cruz, eles tiraram a cruz. Não estou brincando. Está. Não, eles não idolatram, não. Por quê? Para eles, se você for no site do Testemunho de Jeová, vai ver que tá cheio de exemplos de Jesus. Tá? Dessa forma. Porque eles acham que estão fugindo da idolatria. Mas, para não demorar muito tempo, porque a gente está no primeiro tópico ainda, mas convenhamos, a gente não idolatra a cruz, nós idolatramos quem estava na cruz. Se Jesus morresse em estaca, apedrejado, enforcado, sabe? Jesus morreu por nós. Se fosse na cruz, se fosse em estaca, se fosse apedrejado. Crucificados. A crucificação na época de Cristo era justamente os crimes, é como que nós hoje em dia consideramos crimes hediondos. Aquele de assassinato, estupro, esses crimes graves, latrocínio. Mas eles não creem que Jesus morreu numa cruz. A segunda doutrina, que para mim é a mais perigosa, e a mais nociva para o Evangelho, é em relação à Trindade e as suas pessoas. Rapidamente explicando, nós cremos em um Deus que é três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Nós cremos que os três têm a mesma substância, a mesma forma, mas são pessoas diferentes. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E um é diferente do outro. Então, o Pai não é o Filho, é o Pai, o Espírito. É basicamente isso. Tem lógica? Não tem lógica. Mas é isso que nos é apresentado. Mas, para eles, a Trindade é algo de origem pagã, que só foi oficializado em 325 no Concílio de Nicéia. Só que se eles estudassem 5 minutos de história da igreja, iam ver que antes de 325, tirando a Bíblia, vários outros pais da igreja, estudiosos, falavam que Jesus, que havia uma trindade na divindade de Deus. Então, vários, Tertuliano falava, vários, são mais de 10. Eu que não falo aqui por causa do tempo. E a própria Bíblia apresenta para nós a Trindade. Mateus 3, batismo de Jesus, é claramente nossa Trindade. O Filho batizando, o Pai falando, o Espírito estão descendo. Mateus 18, 28, vão pregar por todos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 20, 28, vai falar, que a gente vai ver daqui a pouco, mostra a Trindade em exercício. Mas vamos lá. Primeiro, o Pai. Para eles, é o único verdadeiro Deus, Jeová. Então, para eles, quando fala Jeová, é o nosso Pai. O Criador Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés e o Deus de Jesus. Além disso, eles creem que Deus não é
onipresente. Ou seja, Deus não está em todos os lugares. Mas se a gente ler Salmo 139, vai falar, se eu for mais nos outros, os montes mais altos, o Senhor está lá. Se eu for mais no fundo do abismo, o Senhor está lá também. Então, a ideia que Deus está em todos os lugares é algo. O Filho. O Filho, eles consideram o Filho como Salvador e como Filho de Deus. Mas eles não creem que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é uma criatura. Jesus foi algo criado. É a principal criação de Deus, mas não é Deus. Então, em toda a sua vida, ele foi submisso a Jeová. Eu só queria ler 2 textos aqui. Eu queria que alguém abrisse em João 1:1. Acho que todo mundo aqui conhece esse texto, mas eu queria que a gente lesse novamente esse texto. João 1:1. Enquanto alguém vai abrindo, André, procura para mim Atos 20:28, por favor. João 1, pode ler. Todo mundo sabe de cor salteado, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha a versão deles. No princípio era a palavra, verbo, a mesma coisa. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o Deus. Com D minúsculo. Ou seja, todas as Bíblias protestantes, católicas, todas falam que no início da palavra, a palavra era Deus. Aqui na versão deles, eles falam que a palavra era um Deus com D minúsculo. Ou seja, eles estão tirando toda a compreensão da natureza de Jesus. Eles tiram totalmente. Quando falam que é um Deus, não é um Deus com D minúsculo. Da mesma forma que a gente fala Dagon, que é um Deus minúsculo, Moloque, que é um Deus minúsculo, para ele a palavra, que é claro que é Cristo, é um D minúsculo. Então, é inferior ao Pai. Atos 20:28. Aqui tem uma versão LTLH, mas só para você consegue abrir, você consegue ler aí? Vinte, 28. Repete essa última frase, por favor. Olha aqui agora. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio. Nos originais, tá, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, claramente fala que Jesus é Deus. Deus encarnado se deu com seu próprio sangue e nos comprou. E aqui fala que comprou com o sangue do seu filho, ou seja, duas pessoas diferentes. São duas pessoas, tirando totalmente. E aqui fala aqui, ó, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele, ou seja, Deus, comprou com seu próprio sangue. É claro, está mostrando. E quem nos comprou com o nosso próprio sangue? Foi Deus Pai? Não. Foi Deus Espírito? Não. Foi Deus Filho. Comprou com o nosso próprio sangue. Ou melhor, com o próprio sangue. Com sangue não nosso. Mas tira totalmente a divindade.
essa questão do nascimento de Jesus tudo a mesma coisa. Mas agora iremos ver o Espírito Santo. Gente, eu vou ficar principalmente nisso, que para mim é o principal, é essa questão da divindade, porque eles ofendem as três pessoas da Trindade. Então, o Espírito Santo é a terceira e última pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo nada mais é que uma força ativa de Deus, ou seja, é uma energia de Deus, é entre aspas, um poder de Deus, não a terceira pessoa da Trindade. Então, para eles, o Espírito Santo não tem sentimento, não tem vontade, não tem mente, não tem personalidade. O que Deus manda fazer, o Espírito Santo vai lá e obedece. É basicamente isso que eles creem. O Espírito Santo é um entre aspas, subordinado de Deus. Deus fala, vá lá. Ele vai lá. Vem cá, igual um cachorrinho. Vem cá. É mais ou menos isso. É o poder de Deus. Onde que Deus quer que o Espírito Santo age, ele vai agir. Mas a Bíblia fala de forma, logicamente, menos explícita sobre a divindade do Espírito Santo. São menos textos em comparação de Cristo, mas fala. Eu vou ler, pode deixar que eu leia aqui. João 14,16. Contexto. Jesus está indo morrer. Em breve, Jesus ia morrer. Era a noite anterior, antes da morte de Cristo. Então, Jesus está lá com seus discípulos. Aí, João 14 é aquele: não se turbe o vosso coração, crede em mim, também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Aquele texto que nós conhecemos muito bem. E no verso 16 desse texto fala assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes mandará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. Se a gente olhar o original, está lá: e eu pedirei ao Pai, que dará alus paracletos, ou seja, outro Consolador. No grego, existem duas palavras para outro, que a gente traduz para outro: alus e héteros. São essas duas palavras. Alus significa um outro de igual forma, e héteros significa outro de diferente forma. Por que eu pedi o copo para vocês? Tem esses dois copos aqui, esse copo e o outro copo. Então, se eu for falar sobre eles, espera aí, a irmã Isabel está vendo aqui, tá vendo aí os copos aqui? Vou falar, eu quero um copo e alus copo. É o mesmo copo. É a mesma substância, é o mesmo material, é a mesma quantidade de água que cabe. É outro, mas é o mesmo copo. São coisas diferentes, são outros diferentes. Então, esse aqui é um copo e esse aqui é totalmente diferente. Deu para entender a diferença entre alus e hétero? E Jesus, no original, fala assim: alus paracletos, ou seja, outro consolador. Então, Jesus está falando que eu estou enviando outra pessoa da mesma substância que eu. Se Jesus é Deus, então eu estou enviando também Deus também, forma de Espírito. Então, para ele, fica claro, Jesus mostra claro que vai mandar o Espírito Santo é Deus. Na versão deles, fala assim: e pedirei ao Pai, e ele vai mandar outro ajudador. Reduzir o Espírito Santo como se fosse um mero coadjuvante, um mero ajudante. Vamos mandar um outro aí que vai ajudar vocês. Outro texto que comprova a divindade do Espírito Santo está lá em Atos 5, 3 e 4. Ananias e Safira. Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. E no versículo seguinte, Ananias, você mentiu para Deus. Então, se mentir para o Espírito Santo e mentir para Deus, você foi. Na mesma frase, falou que você mentiu para o Espírito Santo e você mentiu para Deus. Ou seja, mentiu para Deus mesmo. Você mentiu para o Espírito Santo, que é Deus. Por fim, para andar mais rápido aqui, que eu já falei, uma hora a gente tem que ver. Sim. Outro texto que comprova a Trindade
que a igreja, os testemunhos de Jeová, ofendem, é o famoso Mateus 28, 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na versão desta é o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as pessoas, de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, com letra minúscula. Ou seja, eles estão literalmente mandando que você vai batizar em nome de um Deus, Jeová, o Pai, e o nome de uma criatura, que é o Filho, Jesus é criatura, e uma força pessoal, que é o Espírito Santo. Estão mandando você batizar por 3 pessoas. Enquanto estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus Trino batizando em um Deus. Nós batizamos aqui, nós não estamos batizando para 3, mas para Ele, o Pai e o Filho e do Espírito. Eles acrescentam isso. Ou seja, ou eu estou interpretando muito errado, ou eles. Porque para mim é 3 pessoas. Pessoas assim, seres, né? Que para eles, né? O Espírito Santo. Eu fiquei mais tempo na Trindade, porque para mim é o mais perigoso, é o mais nocivo. Mas agora a gente vai entrar em questões soteriológicas e escatológicas. O que é isso? Soteriologia é o estudo da salvação do homem. E escatologia é o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos. Então, na soteriologia, como os testemunhos de Jeová creem que nós somos salvos? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Será que está lá somente Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, para ninguém se glorie? Ou precisa fazer outra coisa? Ou será que a gente tem que fazer uma campanha de 7 semanas de jejum e oração para nós ser salvos? Para eles, o que para nós é algo simples, assim, perdão pelo simples, que não é simples, mas que para nós a nossa salvação é totalmente garantida pela graça de Deus, é somente pela graça, não é pelo mérito nosso. Para eles creem que a salvação, a fé em Cristo não é suficiente. Nós precisamos fazer outras coisas para sermos salvos. E eu tenho o passo a passo. Quem quer aprender o passo a passo desse termo de Jeová? Tem um passo a passo aqui, ó. 6 passos aqui, ó. Só ler aqui, ó. Isso, quem quiser depois o PDF, eu mando. Tem todos os links, tudo dos próprios sites deles. Então, não estou tirando nada da minha cabeça, não. Igual eu fui acusado, me acusaram de tirar coisa da minha cabeça, mas está tudo aqui, ó. Site oficial deles. Para conseguir a salvação, não adianta ter apenas fé em Jesus. Você também precisa mostrar essa fé em sua vida. Você faz isso por obedecer às ordens de Jesus. Está no site deles. Ou seja, crer em Cristo é só uma coisa. Tem que fazer mais. Então, vamos ser salvos pelo testemunho de Jeová. Como seremos salvos? Primeiro passo. Crer que Jesus morreu pelos pecados. Isso, amém? Todo mundo crê. Amém? Então, um ponto nós garantimos. Estamos bem. Segundo passo. Aprender que a Bíblia realmente ensina conforme eles querem. Segundo eles. Porque, segundo eles, somente eles têm o conhecimento exato. Ou seja, para você ser salvo, você tem que conhecer a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia um monte de vezes, eu conheço, estudo a Bíblia. Mas não é estudo bíblico aqui de Lagoinha, não. É de Assembleia de Deus, de presbiteriano, não. É estudo bíblico de Jeová. Porque só eles têm o conhecimento exato da Escritura. Porque o resto, tudo do capeta, tudo maligno. Estão anotando aí os passos, André? Não. Não é. O terceiro ponto é arrepender. Mas isso a gente arrepende. Mas não arrependimento bíblico. Igual de Davi em Salmo 51,
que se arrependeu diante de Deus, mas para eles é abandonar todos os comportamentos que a organização considera pecaminoso. Então, comemorar aniversário é pecado. Transfusão de sangue, não pode. Participar de política, não pode. Frequentar outra igreja, não pode. Criticar o corpo governante, não pode. Então, tudo isso, se você cometer alguma dessas coisas, você está em pecado. Então, você tem que se arrepender. Quarto, ser batizado. Mas não é batizado aqui, é o batismo deles. Mas eu batizei na Lagoinha em 1939. Não, batismo vale. Igual o André, o Luiz também batizou. Foi ano passado, vocês dois? Ou foi esse ano? Foi esse ano, né? O André foi ano passado, o Luiz foi início do ano, né? Não, batismo da Lagoinha, não estava lá. Você tem que ir lá batizar na igreja dele. Que batismo da Assembleia de Deus, não. Da Batista, não. Da Metodista, também não. É só o batismo dele. Por enquanto, com quantos pontos? Quinto, obedecer às palavras de Jesus. Mas eu obedeço às palavras de Jesus. Eu obedeço. Mas obedecer a palavra de Jesus conforme a doutrina deles. Ou seja, obedecer às coisas como seguir o corpo governante, evangelizar regularmente. Por que você acha que eles evangelizam, batem em porta, não sei o quê? É porque, para eles, isso ajuda na salvação deles. Então, toda vez que ele evangeliza, ou ele faz o serviço para a igreja, fica na praça, eles têm um relatório, sempre tem relatório, é empresa. Tem relatório, você preenche. Essa semana eu fiz tantas horas de trabalho evangelístico. Aí entrego o relatório pro pastor da igreja. Participar das reuniões da igreja, evitar amizade com pessoas fora da religião, aceitar mudanças de doutrina. Ou seja, se o corpo governante quiser mudar a doutrina de um dia para o outro, você tem que aceitar. E por fim, o sexto, perseverar até o fim. Mas, olha para mim. Olha comigo, melhor dizer. Uma vez que você é salvo, você estuda a palavra, você se arrepende do pecado, você é batizado, você obedece às leis de Cristo, você permanece até o fim. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Você é batizado não porque você quer ser salvo, mas porque você já foi salvo e você quer mostrar o seu batismo público como um ato da salvação. Nós não batizamos para ser salvo. Nós batizamos como símbolo para mostrar que a pessoa se arrependeu publicamente dos pecados e o batismo passa pelas águas. Você não estuda a Bíblia, você ama Jesus de uma maneira que você quer aprender mais com Ele. Você não precisa obedecer, mas não precisa obedecer para ser salvo. Mas você obedece porque você ama tanto Jesus que quer andar com Ele. É porque se eu pecar tal coisa, eu vou perder essa palavra. Você não persevera até o fim para ser salvo. Mas por amor ao Cristo, pela graça de Cristo, Deus nos permite permanecer até o fim. Então, as coisas que eles falam aqui não são as causas de ser salvo, mas as consequências. Tudo que a gente fala aqui, leitura bíblica, tudo bíblico, ser batizado, obedecer às leis de Cristo, é tudo consequência da nossa salvação, não o motivo das obras, não é pelas obras. Então, tudo isso é consequência, não obrigação. Quando eu falo obrigação, não é se você começar a fazer o checklist que você ganha pontinho no céu, não é isso. Mas sim que é consequência. Porque você foi salvo se você faz isso. Meu Deus, 5 minutos. Amém? Tá aqui? Outro ponto aqui é o exclusivismo. Ou seja, para eles só o testemunho de
de Jeová é salvação, é verdadeira religião. Eu vou ler um texto aqui. Está no site dele. Não vem me acusar que eu estou tirando voz da minha cabeça, não. Está no site dele. Está o link aqui. Eles falam o seguinte: não importa onde vivamos na terra, a palavra de Deus continua a servir como luz para nossos caminhos e lâmpada para a nossa estrada. Mas Jeová, Deus, também providenciou a sua organização visível, seu escravo fiel e prudente. A menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação que Deus está usando, não progrediremos no caminho da vida, por mais que leiamos. Outra, depois da destruição, isso é final do milênio, lá depois eles creem que no final do milênio todas as falsas religiões vão ser destruídas, mas depois das destruições das falsas religiões, as testemunhas de Jeová serão a única organização religiosa da terra. Então, para ele, somente a testemunha de Jeová terá a salvação. Somente eles têm o direito, só eles têm o contato, o zap de Deus. O resto da igreja não tem, não. O véu rasgou, mas só eles têm o contato. A gente não tem, não. A gente não precisa chegar ao Pai não, mas é só eles. E por fim, nós vimos em Apocalipse aqui que existe dois destinos finais: novo céu, nova terra e o inferno, o lago de fogo e enxofre. Nós vimos isso aqui. Para eles, existe o novo céu, a nova terra e a destruição. Sabe, irmã Isabel, quando a Bíblia fala 144 mil selados, você lembra disso que a gente estudou? A gente perguntou, é simbólico, é literal, o que é? Para eles, o que é? Para eles é literal. Para eles, os 144 mil é um número literal, que são 144 mil escolhidos, ungidos por Deus, para governar com Cristo. Ou seja, de todos os cristãos da aí, perguntou sobre a mudança, cada hora eles falam uma coisa. A princípio, era até 1914. De Atos 2, então todos os cristãos de Atos 2 até 1914, os ungidos. Agora, já mudou, já está parecendo que está abrindo mais vaga. Alguns desistiu e outros precisavam entrar. Mas algumas pessoas, outras, a doutrina mais ainda que há vaga. Então, para o corpo governante. Mas os 144 mil reinarão com Cristo no novo céu. E o resto ficará na nova terra, que é o resto da população. E lá não vai ter pecado, não vai ter mais morte, não vai ter choro, mais nada. Então, o novo céu, só para 144 mil que reinarão com Cristo, e a nova terra é para o resto da população da testemunha de Jeová. E os que rejeitam? E os que não acreditam que artista? Para onde nós vamos? Fala, se você não é de Jeová, entra. Os que rejeitam? Lembra quando no início eu falei que eles são muito influenciados pelas doutrinas de Cristo? Falei no início. E nós vimos semana passada que o adventismo crê no aniquilacionismo. O que é isso? Para quem não veio. Aniquilacionismo é a crença de que as pessoas que foram condenadas, elas foram julgadas, Deus vai dar um cumprimento da pena. Dá um exemplo. José, você fez um monte de pecado. Você tem 1000 anos de condenação. Então, durante 1000 anos, o José vai sofrer no inferno. Está amarrado, viu? Um exemplo. Amém. Durante 1000 anos, ele vai sofrer no inferno. Passou os 1000 anos, o que vai acontecer com José? Ele vai deixar de existir.
Não vai existir mais José. Vai desaparecer. Então, o aniquilacionismo é a crença de que você vai pagar os pecados. Após a paga do pecado, você vai deixar de existir eternamente. Então, não vai existir mais José. Pagou os pecados, vai nunca mais aparecer. Delete. Mas, conclusão. Igual eu falei no início, muitas coisas ficam de fora. Muitas coisas. Uma hora só. Então, eu não falei as questões de aniversário, que eles não comemoram aniversário, que eles não comemoram Natal, que eles não comemoram Páscoa, que eles não se envolvem com política, não se envolvem em celebrações nacionalistas. Sério? Você sempre foi batista? Não sabia, não. E mais fácil comemorar? Fácil comemorar, né? Não, também não? Ressurreição de Cristo? Né? É que eles falam que as árvores de Natal, na verdade, as bolinhas são representações de crianças, cabeças decapitadas e não sabia. Mas tirando as festas, mas transfusão de sangue sempre pôde, né? É tranquilo. Doação de sangue, tudo isso, para eles, isso é um pecado. Então, quem mais? E os vários casos, supostos, que eu vou lá conferir, eu não quero tomar processo, mas de abusos, tanto físicos, tanto mentais, quanto espirituais da liderança. Tem um canal, tá? Chama acho que é Osmanito, se não me engano é isso. É um ex-testemunho de Jeová que entrevista outros testemunhos de Jeová. Então, ele conta a história de como que foi o início e como eles saíram dessa religião. Então, quem quiser ter um interesse, são entrevistas longas, de 1, 2 horas. Quem quiser, acho que é Osmanito. Se não me engano, se você escrever Osmanito, testemunho de Jeová, aparece no YouTube para você. Aí sempre, eu assisti algumas, e sempre era o corpo da liderança da igreja era hipócrita. Fazia uma coisa com os membros, mas com eles não podia comemorar aniversário, mas eles comemoravam. Não podia fazer Natal, mas eles comemoravam Natal. Mas se você comemorasse, ia para banco. E também o rigoroso método de exclusão de ex-membros. Quando você é um ex-membro, eles literalmente, você morreu para eles. Ou de duas uma, ou você vai embora, muda e nunca mais vê eles, ou você se pede perdão a eles e volta. E você vai ser recolocado. Porque é pregado que nem a própria família tem que ter contato com essa pessoa. Imagina, você dentro de casa, e você pode ter contato com uma pessoa que saiu da igreja, que mudou de igreja. Eles têm essa prática também. Então, esses e outros vários assuntos caracterizam uma que nós consideramos como seitas.
muitas pessoas estão cegas espiritualmente. E seitas, uma das mais perigosas possíveis. Mas, então o que nós temos que fazer? Será que nós temos que pegar, matar, invadir o salão do reino e acabar com todos? Não. Nós temos que amar. Temos que pegar a vida toda e orar para que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, que é Deus. Santo que é Deus, para deixar bem claro. Porque eles têm algumas. Eles têm um evangelismo muito bom. E então, você vê. Eu acho que todo mundo aqui já bateu na porta do testemunho de Jeová. Pelo menos uma vez na vida, não já? Todo mundo aqui já recebeu um testemunho de Jeová. Já? Então, não? Deixava, não. Mas eles, sabe por que é mais perigoso? Porque tudo que eu falei aqui, eles têm um contra-argumento. Então, se nós não tivermos firme na palavra de Deus, nós podemos ser ludibriados por ele. Porque tudo que eu falei aqui, da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, para eles tem um contra-argumento. E se a gente não ficar entre as maldades, ficar esperto, nós seremos levados por vã doutrina. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado e orar e pregar por eles. E muitas vezes a gente aí eu termino aqui, muitas vezes nós somos levados a ser mal educados com eles, ou ignorar eles, mas eles estão cegos. Eu faço um paralelo com Jesus. Jesus, quando viu aquela grande multidão, compadeceu deles porque eram ovelhas sem pastor. E eles são a mesma coisa. Eles acham que pregando o evangelho, eles vão ganhar pontos no céu. Mas o verdadeiro evangelho é alcançado por causa disso. Então, se o testemunho de Jeová bater 7 horas da manhã no domingo, não xinga eles não, trata bem. Não dá café não, que eles não bebem café não. Café não dá, pode dar um Todd, chazinho, um Nescau, mas café não bebe não, nem carne de porco, viu? Mas, brincadeiras à parte, é isso. Nós temos que saber cuidar, amar e ser verdadeiro. Amém? Nós vamos orar?